Olá! Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos do nosso dia para cuidar um pouquinho de nós mesmos, das pessoas que nós amamos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 10, reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro, e que sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e com a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar os seus inimigos para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar à boa causa, e não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último centil, ou seja, até que a justiça divina não seja completamente satisfeita. Antes da gente acreditar na vida após a morte, né, para quem não nasceu em família espírita, acreditava-se, né, que quando o inimigo morreu, acabou a situação, né, porque a morte era o fim de tudo. Mas daí a gente começa a estudar o espiritismo, daí a gente começa a entender algumas coisas, e entre elas que a morte não existe. Então, se a morte não existe, é somente o corpo físico que fica aqui e o espírito continua a caminhada, significa que todos os sentimentos que nós temos, sentimentos bons e aqueles não tão bons, eles vão nos acompanhar onde a gente estiver. Isso também significa que se a gente tem alguma desavença aqui, alguma pessoa que a gente não gosta aqui, não adianta ou a gente morrer ou a pessoa morrer, porque esse sentimento ruim vai continuar. Por isso que Jesus fala aqui: reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho.
Ou seja, resolve a situação agora, para não carregar ela para o futuro, que ela pode te acompanhar muito tempo. Porque, na verdade, o sentimento de raiva, de rancor, é um sentimento que fica grudado na gente, né? Se a gente pensar, as pessoas que nós amamos, a gente lembra dela durante o dia, mas assim, lembra assim, ai, saudade de fulano, de Beltrano. Mas quando a gente tá com raiva de alguém, a gente fica lembrando dela o dia inteiro, semana inteira, mês inteiro. A gente fica lá com aquele sentimento ruim dentro da gente. E às vezes a gente pensa assim, ai, eu podia falar aquilo que eu queria falar para a pessoa, ai, se eu pudesse me vingar. Porque dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe esse sentimento de animosidade, esse sentimento de rancor, de egoísmo. Cada um de nós carrega num grau maior ou menor, num grau maior ou menor sempre, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiação. Nós ainda não estamos num mundo onde o amor é presente em todas as relações, onde o amor, o carinho, a paz, a compreensão, o perdão está em todos os corações. A gente ainda tem esse sentimento assim meio primitivo dentro de nós que nós precisamos trabalhar. E essa relação de raiva, ela cria raízes e ela pode passar de uma vida para outra e assim sucessivamente. E daí a gente vai ter que resolver essa questão. Se não for nessa vida, vai ser a próxima. Se não for na próxima, vai ser na próxima. Ou seja, a gente vai se encontrar com esses nossos desafetos sempre, a cada encarnação, até a gente resolver essa questão. Porque nenhum de nós foi criado aqui na Terra para viver no ódio. Todos nós fomos criados para viver no amor. Então, o que vai acontecer? Esse desafeto que hoje nasceu longe de mim, na próxima encarnação ele vai nascer mais perto. E vai cada vez nascendo mais perto até eu resolver essa situação. Então, a gente fica preso com esses laços. Então, o ideal seria o quê? A gente partir desse mundo não deixando nenhum desafeto, resolvendo todas as questões nessa vida. Porque se a gente faz isso, na próxima reencarnação, a gente só vai ter que resolver as coisas do passado. Dessa, a gente está mais tranquilo, então fica mais fácil. Então, a partir do momento que a gente estuda o Espiritismo, que a gente entende essa situação, é importante sempre a gente exercitar o perdão das ofensas, o perdão com as pessoas. Muitas vezes, a gente vai tentar resolver essa questão com a pessoa, vai pedir perdão e a pessoa não vai aceitar. A pessoa vai continuar lá, sentindo raiva. Mas o importante é que você perdoe, que eu perdoe, que a gente carregue o nosso coração tranquilo. Porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente se liberta. A gente se liberta dessa amarra que nos prende, que vai nos deixando sofrer. O ódio, o rancor, são venenos que vamos tomando diariamente, que vai fazer mal exclusivamente para nós, gerando doenças no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. E muitas vezes a gente sabe que doenças tipo câncer, elas podem vir de mágoas, de sentimentos ruins que nós carregamos dentro de nós. Então cabe a cada um de nós fazer esse autocuidado. É fácil? Nem um pouquinho. Porque se fosse fácil, a gente já tinha resolvido tudo. É difícil, exige disciplina, exige amor, exige muitas vezes a gente fechar os nossos olhos para aquelas dores que ainda nos machucam. Mas é importante que a gente trabalhe isso nos nossos corações, para a gente ficar livre. Não porque o outro precisa do meu perdão, mas porque eu preciso perdoar. Porque se eu perdoo, eu estou livre desse sentimento ruim. E daí, lá na frente, a pessoa que tem essa relação ruim com a gente vai entender que a gente tentou fazer o melhor que a gente pôde no momento que a gente estava vivendo. Então, que a gente possa, nessa vida, seguir em frente sem deixar para trás nenhum desafeto, nenhum sentimento de raiva. Que
que a gente possa cultivar o amor e o perdão. E a gente não tem que deixar isso lá na frente. Lá na frente eu resolvo essa questão. Porque a gente não sabe até quando que a gente fica aqui. Pode ser que a gente feche os nossos olhos para o mundo físico hoje e acorde no mundo espiritual. Abra os olhos do lado de lá. Então, a oportunidade que eu tinha de resolver isso, eu perdi. Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão nesse momento para ver quais os sentimentos que nós carregamos dentro de nós. Quantas questões a gente tem que resolver com as pessoas. Tentar conversar e, se não for possível conversar, através de oração, pedir a Deus que tire essa mágoa, esse ressentimento do coração, que a gente possa encontrar o perdão e assim encontrar a paz na nossa vida. Então é um exercício diário, todos os dias a gente fazer um pouquinho, a gente vai sentir o nosso coração mais leve. Então é isso que esse capítulo vem nos falar, para a gente se reconciliar o mais rápido possível. Porque às vezes esse sentimento ruim vai se seguir por várias e várias encarnações. E a gente poderia simplesmente resolver isso com um pedido de desculpas. Porque todos nós aqui estamos aprendendo. E entender que cada um de nós tem as nossas limitações e as nossas dificuldades é que vai fazer a gente crescer. E olhar, entender que a gente errou muitas vezes e aceitar esse erro, aceitar que a gente errou e saber pedir perdão é um momento de crescimento. É um momento de crescimento. Quem de nós que não tínhamos os nossos pais quando a gente era criança e eles falavam assim, vai lá e pede desculpa pro seu amiguinho. E a gente ia de birro, de bico. Ou então com seu irmão, ia lá de bico, a gente ia e falava perdão. Tudo bem que o coração estava apertado, não queria, né? Mas eles nos obrigavam a fazer isso. Por quê? Eles entendiam que a gente tem que se reconciliar. Então a gente tem que fazer isso, a gente não precisa de ninguém tá nos cobrando, tá falando, ó, vai falar com fulano, vai falar com ciclano. Cada um de nós sabe que a gente não tem que ficar com esses sentimentos ruins dentro da gente. E muitas vezes a gente tem esse sentimento, acaba tendo uma discussão por uma palavra que a gente colocou de uma forma não muito boa, porque às vezes a gente não estava bem ou a pessoa não estava bem, então teve uma má interpretação e nessa má interpretação gerou uma inimizade. E às vezes uma simples conversa pode trazer de volta aquele amigo tão querido, aquela pessoa tão querida que por uma simples palavra se perdeu pelo caminho e pode ter se tornado uma pessoa que a gente criou alguma dificuldade na vida e no futuro, se a gente não resolver isso, pode virar um inimigo. Mas um dia a gente vai ter que se organizar de novo e vamos ter que aprender a conviver, aprender a amar novamente. Então é isso que Jesus vem nos falar nesse capítulo. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, que nós possamos, Pai, desejar esse amor, essa paz a todas as pessoas que nós conhecemos, aqueles que são nossos amigos e principalmente, Pai, aqueles que não são tão nossos amigos, que eles possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor, Pai, envolva todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus, envolvendo toda a humanidade. Que esse amor fortaleça todos os corações, aumentando a fé, a esperança, o amor. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais, espirituais, possam encontrar a paz e a tranquilidade, e que o amor e a esperança possa fortalecer cada coração. Que esse amor, Pai, envolva também todos aqueles que estão nas ruas, que muitas vezes passam fome, passam frio, passam sede, que muitas vezes estão esquecidos do mundo. Que eles possam encontrar mãos amigas para acolhê-los, para ajudá-los. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que estão nos asilos e nos orfanatos, que eles também tenham mãos amigas para cuidá-los. Que esse amor, Pai, envolva todos os doentes, que estão nos hospitais, nos pronto-socorros e até mesmo nos seus lares, que eles possam ter fé e esperança no futuro,
que a equipe espiritual dos médicos possam ajudar os médicos que estão aqui na Terra no cuidado desses doentes. Pedimos pelos seus familiares que eles também acreditem em Deus, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os profissionais da saúde que cuidam direta ou indiretamente desses doentes, que eles possam continuar essa caminhada com fé e esperança. E que esse amor se estenda também aos seus lares, que nos lares possa existir paz, tranquilidade e amor. Pedimos, Pai, por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser confortados nesse momento. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que sofrem, todos aqueles que no momento precisam de um abraço, que possam sentir o abraço do Mestre Jesus, fortalecendo as suas forças, aumentando sua fé e sua esperança. E nós, Pai, agradecemos a oportunidade de estar vivos, agradecemos o aprendizado diário, agradecemos por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado e agradecemos principalmente por ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus, toda a equipe espiritual, que envolva a casa de cada um com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.